Você acabou de comprar o seu primeiro Bitcoin. Você usou uma corretora e agora se sente seguro, correto? Errado. No vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente como é a teoria por trás das carteiras de Bitcoin, por que deixar na corretora é um erro clássico de iniciante e quais os diferentes tipos de carteira que existem. Se você quer proteger o seu patrimônio de verdade e tornar seu Bitcoin realmente soberano, fica comigo até o final do vídeo. Olá, eu me chamo Marcos Rodrigues e esse é o canal Bits e Bytes. Se você se interessa por Bitcoin e por outras tecnologias e quer aprender mais sobre esses assuntos, esse canal foi feito para você. Mas agora vamos direto para o vídeo sem muita enrolação. O que é uma carteira de Bitcoin? O Bitcoin não fica dentro do celular ou dentro desses dispositivos que você já deve ter visto por aí, e eu vou deixar algumas fotos por aqui. Ele fica dentro da blockchain. A carteira, na verdade, funciona como um gerenciador de chaves, e ela serve para que você interaja com a rede do Bitcoin. Então, fazendo uma analogia, como se a rede do Bitcoin fosse um cofre transparente no meio de uma praça. Todo mundo que passa consegue ver o que tem dentro daquele cofre, mas só quem tem acesso ao que tem dentro daquele cofre é quem tem a chave. Eu digo chave por um recurso meramente pedagógico. Na verdade, é uma chave criptográfica, ou seja, uma chave que utiliza princípios de criptografia. A chave, na verdade, vai parecer mais ou menos com isso aqui que eu vou mostrar na tela. Um código bem complicado. Então, como você pode ver, esse formato não é muito adequado para nós humanos utilizarmos. Então, com o passar do tempo, foram criando padrões para que ficasse mais fácil para nós humanos podermos manusear essa chave que dá acesso a esse saldo do Bitcoin. O padrão mais famoso que ficou conhecido por todos foi o BIP39, que são essas 12 ou 24 palavras você já deve ter visto em alguma carteira ou que já deve ter visto algum meme sobre. Essas 12 a 24 palavras são o que a gente chama de seed phrase, ou palavra semente, e ela gera essa chave mestra que vai dar acesso à sua carteira. Agora que eu te expliquei finalmente o que é essa carteira e essas chaves que dão acesso a essa carteira, eu vou te explicar por que guardar na corretora é uma má ideia, na verdade. Dentro da comunidade do Bitcoin existe um mantra, uma frase que vários usuários utilizam em diferentes contextos e em diferentes ocasiões. Ela diz, not your keys, not your coins. Estima-se que quem cunhou esse termo primeiro foi o Antonopoulos, que foi um dos autores mais célebres e pioneiros dentro do assunto. Ele que escreveu esse livro, Mastering Bitcoin, que, via de regra, é, digamos, a bibliografia básica para todo mundo que tende a estudar seriamente o Bitcoin. E, em tradução literal, ela significa mais ou menos algo como, se as chaves não são suas, então as moedas não são suas. E o que isso quer dizer, na verdade, nas entrelinhas? A corretora ela funciona de modo muito similar a um banco. Então, as mesmas coisas que podem acontecer com um banco, quando ele pega o seu saldo, podem acontecer com a corretora também. Então, a corretora pode ser hackeada, a corretora pode quebrar, a corretora pode querer utilizar seu saldo de modo a tentar trabalhar ele ou gerar alguma remuneração. Assim como os bancos fazem, por exemplo, emprestando o seu dinheiro. Na verdade, se a corretora ela não audita esses dados, ela teoricamente consegue fazer isso, replicando exatamente o sistema de reserva fracionária que existem com os bancos. E ainda que eles não façam deliberadamente nada errado com o seu saldo, eles podem decidir por políticas próprias, por exemplo, bloquear a sua conta. Se você deixou os bitcoins com a corretora, então, se eles decidem bloquear a sua conta, você não tem mais acesso aos bitcoins. Então, em comparação, vamos agora falar sobre a autocustódia ou custódia própria dos seus ativos. Nessa hipótese, você vai ter armazenado os bitcoins numa carteira que é sua, que você tem acesso às chaves, e você tem liberdade total para utilizar como quiser, financiar o que quiser, gastar da forma que quiser. Você também é resistente à censura e tem segurança contra hacks. É matematicamente improvável que alguém quebre a sua chave da sua carteira. Ao passo que em uma corretora, por exemplo, ela é muito mais suscetível à falha humana. Ela pode virar o que cientistas da computação e de segurança chamam de honeypot, ou pote de mel. Você vai juntar vários saldos dentro daquele mesmo endereço ou dentro daquela mesma pessoa, ou aquela mesma pessoa vai gerenciar um saldo tão grande que agora vai existir uma recompensa financeira proporcional e interessante para um criminoso, por exemplo, tentar confiscar aquele saldo de alguma forma. Agora que eu te expliquei a desvantagem de ter todo o seu saldo em uma corretora, eu vou te explicar os diferentes tipos de carteiras que existem. Então, os dois tipos principais de carteiras que existem são as Hot Wallets e as Cold Wallets, ou carteira quente e carteira fria. As carteiras quentes normalmente são aplicativos que estão conectados frequentemente à internet e que dão acesso ao saldo do Bitcoin exatamente da mesma forma como eu expliquei. Então, eles podem ser normalmente aplicativos de celular que você simplesmente instala no seu celular e você vai conseguir armazenar
o saldo daquela forma. Ele é ideal para que você use para saldo do dia a dia ou que seja o seu primeiro contato com esse universo do Bitcoin antes de partir para algo mais complexo. Então, exemplos dele existem a Blue Wallet, a Phoenix, a Moon, e outros são baseados na Lightning Network, que é uma outra rede do Bitcoin que eu vou explicar no vídeo futuro aqui do canal. Quando esse vídeo estiver saído, eu vou deixar em algum lugar aqui no card. Outro exemplo de carteira são as Cold Wallets, ou carteiras frias, que são dispositivos que nunca se conectam em hipótese alguma à internet. Eles são ideais para guardar valores grandes e para sua poupança de longo prazo. Eles são o padrão ouro de segurança. Então, exemplos existem vários fabricantes de carteiras, mas eu vou citar só algumas aqui das mais populares. A Trezor, a Crux, a Jade, a Cold Card, todas elas têm pontos fortes e fracos entre si. Por exemplo, a Crux se destaca por ser open source, de código aberto. Então você consegue olhar o código-fonte que é executado nela e auditar e se sentir seguro se você tiver o conhecimento técnico para isso, claro. A Cold Card, por outro lado, se destaca por utilizar chips de criptografia de nível militar avançado. Então, isso é o padrão ouro que existe de segurança para sua carteira e, claro, vai ter um custo associado maior por isso também. Outra carteira que se destaca e que eu citei é a Trezor, que teoricamente tem um modelo que já está até preparado para a computação quântica, que gera tanta polêmica e pessoas falam que vão quebrar o Bitcoin. Eventualmente eu também vou fazer um vídeo sobre isso no canal e quando ele estiver pronto eu vou linkar aqui. Se a computação quântica de fato é um problema para o Bitcoin. Agora que você entendeu os tipos de carteira que existem, qual é a que eu escolho? Então tudo isso depende da sua trajetória, do seu objetivo pessoal, e você não precisa sair usando o setup mais complexo que você vê na internet, mais caro, porque na maioria das vezes as pessoas que procuram complicar esse setup no início, quando não estão muito habituadas a utilizar Bitcoin, infelizmente acabam por perder o saldo. Então, nesse momento, se você nunca teve contato com isso, é preferível que você simplifique ao máximo para só então subir o degrau da sua segurança e ir incrementando com o que você julgar mais necessário para o seu caso. Então, em um degrau 1, você pode, por exemplo, utilizar uma hot wallet e, por exemplo, conectar ela numa corretora ou no seu P2P e só ficar utilizando ela para saldos pequenos. Ela vai ser, por exemplo, um aplicativo no seu celular. Apenas a título de exemplo, eu vou dar um nome aqui, mas pode ser qualquer um, como por exemplo a Blue Wallet. Ela já fornece as seeds logo de início para você, com as 12 palavras. Você vai baixar o aplicativo, vai clicar em criar uma carteira, vai pegar as 12 palavras e vai anotar num papel e pronto. Tá pronta a sua carteira para uso. E aí você vai acumular algum saldo ali no início e vai se habituar a esse fluxo de receber o endereço, de mandar o endereço para outra pessoa pagar, e depois de um tempo, quando você tiver um bom saldo acumulado e justificar esse investimento, você pode, por exemplo, investir em uma cold wallet, em uma hardware wallet, mais especificamente. Esse é outro tipo de carteira que às vezes eles fazem um pouco de distinção, carteiras de software e carteiras de hardware, mas na prática é uma carteira feita de código e uma carteira feita de dispositivo físico, como essas que eu linkei a foto ainda agora e eu citei nominalmente. Então depois você pode, como eu falei, fazer um investimento em uma hardware wallet. E aí, claro, né, de início pode parecer difícil fazer um investimento de R$1.000 ou R$2.000 numa carteira dessa. Mas pensa, se você tiver, por exemplo, investido em Bitcoin, um saldo de 50, 100, 500, R$1.000.000, você realmente se sentiria seguro em uma carteira improvisada? Não faria sentido ter o padrão ouro de segurança ou o padrão suíço de segurança para sua conta? Então é esse questionamento que é feito e eventualmente eu acredito sim que faz sentido. Nem todas as cold wallets necessariamente precisam ser um dispositivo, elas facilitam, mas existem outros setups possíveis que eu também vou abordar aqui no canal, como por exemplo o setup de Tails mais Electron, que é um pouco mais avançado para usuários que entendem um pouco de computação, mas que também, para fins práticos, te dá o mesmo nível de segurança dessas carteiras que você tem que investir um saldo monetário um pouco maior. Eu vou trazer um vídeo específico sobre esse tutorial em breve no canal. Mas independente da carteira que você escolher, uma dica extremamente importante é que você não negligencie a forma como vai armazenar essas 12 palavras. Como eu disse, a chave criptográfica ela é só uma. As 12 palavras conseguem resgatar e gerar essa chave. Então quem tiver acesso ao papel que tiver com as suas chaves, vai ter acesso à sua carteira também. Então é importante, por exemplo, que você se preocupe com o papel em si. Porque papel queima, papel molha, você pode perder, pode jogar no lixo sem querer, outra pessoa pode fazer isso.
Então, uma outra carteira que, bom, chamam de carteira, mas não é exatamente a mesma categoria do que a gente discutiu no vídeo, são as Metal Wallets, que na verdade são chapas metálicas em que você vai armazenar a sua chave ali e cada uma vai ter um padrão específico. Vai ser de punção, ou você vai riscar no metal. Eu eventualmente vou trazer um vídeo sobre Metal Wallets aqui no canal também. Então ter o seu Bitcoin é como ser o seu próprio banco. E claro, isso traz muita responsabilidade. Nesse vídeo nós entendemos profundamente a teoria. No próximo vídeo eu vou te mostrar na prática como configurar cada um desses tipos de carteira. E aí, gostou do vídeo? Qual é a sua maior dúvida sobre carteiras de Bitcoin? Deixa aqui nos comentários que eu posso utilizar ele no nosso próximo vídeo prático sobre carteiras. Por esse vídeo é isso, galera. Até a próxima.